E aí, pessoal? Até o momento, você e eu, a gente só tinha visto o comando si, o si puro, né? Só que a utilização desse si puro, ele traz alguns problemas. E agora a gente vai apresentar para você uma outra variação do si, o si e o si não, juntamente. Aí você está vendo um trecho de código que a gente utilizou no algoritmo de maioridade. Ou seja, para que o nosso algoritmo respondesse, mostrasse as informações para a gente de quando alguém é maior ou menor de idade, nós precisamos utilizar duas instruções se, né? Ou seja, utilizar somente o se, ele traz alguns problemas. Um aí é a necessidade de duas instruções se para a condição verdadeira e outra para a condição falsa. Ou seja, quando a gente utiliza só um se, a gente percebe que a gente só consegue realizar as instruções que queremos se a condição for verdadeira. Um exemplo, nós estamos utilizando se idade for maior ou igual a 18, ele vai mostrar o maior de idade. E o outro se lá embaixo, se idade for menor ou igual a 18, ele vai mostrar menor de idade. Ou seja, só vai entrar em uma ou outra instrução se a condição for verdadeira. Só que isso causa alguns problemas. O que? Uma, que a gente tem que verificar a condição duas vezes, sendo que só vai entrar em uma instrução. Um exemplo, eu digitar a minha idade, 28 anos, ela vai ser testada, aqui idade é maior ou igual a 18. Sim, é maior ou igual a 18. Vai entrar nesse trecho de código aqui, vai imprimir maior de idade. É maior que 18, 28 anos. Porém, ele vai finalizar aqui e vai vir aqui. Idade é menor que 18? Sim, idade é menor que 18 e não vai entrar nesse trecho de código. Ou seja, eu estou consumindo processamento, sendo de um resultado que já foi dado. Ou seja, eu estou consumindo processo. Esse é um outro problema. Ou seja, outra coisa que eu vou ter que... Vamos entrar em um bloco, em um só bloco, mas verificamos a condição das duas instruções. Eu entro num só bloco, eu vou mostrar as instruções de um só bloco, porém eu tenho que realizar, avaliar a condição dos dois blocos. No exemplo que eu dei, se eu digito uma idade de 16 anos, ele vai vir aqui no primeiro bloco se vai 16 é maior ou igual a 18, ele não é maior nem igual. Eu consumi processamento aqui, então não entra no bloco do primeiro se, mas ele vai para o segundo. 16 é menor que 18? Então ele entra nesse bloco. Estou consumindo processamento. Porém, a gente fazendo uso do se se não, a gente evita isso. E a gente vai conhecer agora esse se se não mais profundamente. Lembra do fluxograma que a gente fez em sala de aula? Daquela dinâmica que a gente fez colocando o fluxograma no chão? E sempre a gente se deparava com alguma condição e essa condição ou ela era sim ou não, ou ela é verdadeira ou falsa. Se ela é verdadeira, eu executava uma ação, um passo. Se ela era falsa, eu executava um outro passo, desculpa. É assim, o se não funciona da seguinte forma: vai existir uma condição, um exemplo, se idade for maior ou igual a 18, se isso for verdadeiro, ele vai realizar o bloco, ele vai realizar uma instrução, você é maior de idade. Se não, se essa condição não for verdadeira, você é menor de idade. Então, em um só se, eu posso utilizar o se não e realizar toda essa solução, né? Solucionar esse problema do algoritmo de maioridade. Vamos ver aqui a nossa sintaxe. A sintaxe do se e se não é a seguinte: se uma condição, se essa condição for verdadeira, executa as instruções do bloco. Se a condição for verdadeira, ela vai executar as instruções do primeiro bloco. Se essa condição for falsa, ela vai para o se não, ou seja, executar as instruções definidas aqui. Então, se condição for verdadeira, executa o que está no bloco se. Se a condição for falsa, vem para o se não. Vai executar as instruções do bloco se não, ou seja, executa as instruções do bloco se a condição for falsa. Ok? Vamos praticar. Lembra dos nossos algoritmos? Olha aí
Lembra do nosso algoritmo de idade? Está aqui o nosso algoritmo de idade. Sua idade, o usuário vai digitar a idade. E aí, eu vou testar se a idade é maior ou igual a 18 fazendo 2 testes, sendo que eu poderia utilizar somente o comando se não. Então, eu vou apagar o se aqui de baixo e vou fazer o seguinte: se idade é maior ou igual a 18, então escreva maior de idade. E aqui, se não, escreval menor de idade. O que vai melhorar no nosso código é que ele vai fazer somente um processamento. Ele vai fazer somente um teste. Vamos lá executar. Se dá sua idade, minha idade é 28. Digitei maior de idade. Porque quando eu digito, ele armazena na variável idade e ele testa. Idade, que é 28, é maior ou igual a 16, é maior. Então, se é maior, essa condição é verdadeira. Então, ele entra aqui dentro do bloco se, escreve maior de idade. E não entra no senão e finaliza. Então, com o se e senão, a gente otimiza os nossos algoritmos, evita processamento e evita erro também, erros de lógica, ok? Aí, até a próxima, beleza.